César leva a culpa por sumiço de dinheiro de Marco Aurélio e recebe a ameaça de um capanga. Tô na sua cola. Marco Aurélio contrata um detetive para descobrir o paradeiro de sua mala com dólares. A trama promete pegar fogo de vez com a caça ao dinheiro perdido de Marco Aurélio. O executivo entra em desespero ao perceber que sumiu uma mala com nada menos que $1 milhão em espécie. A quantia seria usada em uma transação em Porto Rico, e para evitar encrenca com a lei, ele havia bolado um plano meticuloso, colocar um laranja como responsável pela grana. A ideia de usar Rubinho surgiu depois que Marco Aurélio descartou a sugestão de Freitas, que envolvia a própria namorada no esquema. Marco Aurélio não queria correr o risco de envolver pessoas muito próximas demais, preferindo manter tudo o mais afastado possível de sua vida pessoal. O plano parecia simples, quase infalível. Rubinho deveria apenas levar a mala com o dinheiro até o aeroporto e embarcar para o destino marcado. Uma vez em Nova York, ele entregaria a mala a um intermediário que faria a transação em Porto Rico. Tudo estava perfeitamente orquestrado para garantir a transação sem levantar suspeitas. Mas nem tudo acontece como o planejado. Antes de conseguir embarcar, Rubinho sofre um infarto fulminante, pouco antes de pegar o voo. Ele morre repentinamente no hospital, com Raquel ao seu lado, sem que ninguém pudesse fazer nada. A morte repentina de Rubinho causa um enorme caos. O aeroporto, já tenso com a movimentação do contrabando, entra em uma confusão ainda maior. Na pressa, as malas acabam sendo deixadas para trás, e com isso, o plano de Marco Aurélio vai por água abaixo. O piloto, seguindo ordens, retorna para o Rio de Janeiro com toda a bagagem, incluindo a mala de Rubinho, mas sem saber exatamente o que estava ocorrendo. Quando chega ao Rio, o caos se intensifica, e é nesse momento que entra em cena César, que também estava a bordo do jatinho, pegando carona com a tripulação. Ele, sem perceber a bagunça que estava acontecendo, decide trocar sua mala velha por outra mais nova, achando que está levando vantagem. Mal sabia ele que, ao fazer isso, estava pegando a mala errada, a de Rubinho. Enquanto isso, a mala que contém o dinheiro acaba indo parar, sem que ninguém desconfie, nas mãos de Raquel. Raquel, sem saber do conteúdo da mala que agora estava em sua posse, segue com sua vida normalmente. Ela não percebe a gravidade da situação em que se encontra, já que a mala parecia estar apenas cheia de roupas e pertences aparentemente comuns. Porém, a reviravolta começa a se desenrolar assim que Marco Aurélio, após perceber que o dinheiro desapareceu, entra em pânico. Ele se encontra em uma situação desesperadora, pois sabe que se não conseguir recuperar a mala com os dólares, suas transações internacionais e sua integridade financeira podem ser comprometidas. Você tem noção do que perdeu, Freitas? Tinha $1 milhão ali dentro, grita Marco Aurélio para seu cúmplice, furioso e atordoado com o erro cometido. Com a situação saindo do controle, Marco Aurélio decide tomar uma medida drástica. Ele contrata um detetive particular, Gervásio, um profissional com a experiência e os recursos necessários para lidar com situações complexas como essa. Gervásio é um homem implacável, conhecido por suas táticas agressivas e pela sua habilidade em se infiltrar nas situações mais complicadas. O detetive começa imediatamente sua investigação, rastreando todos os envolvidos no esquema com um foco claro na procura da mala desaparecida. Os primeiros indícios logo apontam para César, o homem que havia feito a troca das malas, o que faz com que a investigação se intensifique rapidamente. Gervásio, sem perder tempo, encontra César em um bar na cidade e, de maneira nada amigável, o aborda. Eu tô na sua cola faz dias e vou continuar até você me dizer onde estão os dólares que você roubou. O detetive ameaça com um olhar penetrante e cheio de raiva. César, visivelmente assustado, jura de pés juntos que pegou a mala por engano e que ela não passava de uma bagagem cheia de roupas velhas, pacotes de café e partituras de músicas antigas que ele nem sabia de onde vinham.
Ele tenta convencer o detetive de que estava completamente alheio ao conteúdo da mala e que jamais teria envolvimento com algo tão grave quanto o roubo de uma grande quantia de dinheiro. No entanto, Gervásio não acredita em um único detalhe da versão de César. Para o detetive, a explicação não passa de uma desculpa esfarrapada para tentar se livrar da culpa. Determinado a resolver o caso rapidamente, ele dá um ultimato a César. Você tem 24 horas para me dizer onde está a grana. Senão, a coisa vai ficar feia para você. Ameaça Gervásio, com a frieza de quem não está disposto a deixar o criminoso escapar. A partir desse momento, a trama se desenrola com uma verdadeira corrida contra o tempo. César, que inicialmente acreditava estar em uma situação controlada, agora percebe que as coisas estão fugindo do seu alcance. Ele sabe que está sendo vigiado e que, se não encontrar uma maneira de se livrar dessa situação, sua vida poderá se complicar de maneira irreversível. Porém, a verdadeira surpresa está por vir. A mala que ele pegou, e que agora está em suas mãos, contém apenas as roupas e itens comuns, mas o destino da mala com os dólares é outro. Raquel, que está completamente alheia à situação, agora segura em suas mãos o que pode ser o bilhete para sua ruína. Enquanto isso, o relógio continua a correr e Gervásio intensifica sua busca, determinado a encontrar a mala e recuperar o dinheiro que Marco Aurélio tanto precisa. O que ninguém sabe, e o que ainda está por acontecer, é que Raquel acabará se envolvendo cada vez mais nesse embate. Ela não tem ideia de que sua vida pode estar prestes a mudar de maneira drástica, com o perigo à espreita e os personagens principais em uma disputa de interesses que poderá mudar o rumo de todos. À medida que os dias se passam e o clima de tensão só aumenta, César percebe que sua situação está cada vez mais insustentável. Ele sabe que a última coisa que pode fazer é entregar a mala com o dinheiro, mas ele também está ciente de que, se continuar negando sua culpa, será difícil manter sua liberdade. A pressão de Gervásio é imensa e o detetive, cada vez mais impiedoso, não hesita em usar táticas agressivas para forçar César a abrir a boca. Enquanto isso, Raquel segue com sua vida sem saber o que está acontecendo nos bastidores. Ela continua a ter o controle sobre a mala, mas sem a menor ideia do seu valor. Para ela, é apenas mais uma bagagem esquecida, sem importância. No entanto, a situação começa a se complicar ainda mais quando ela decide abrir a mala para organizar suas coisas e encontra algo que a deixa em choque: pacotes de notas de dólar. Em um primeiro momento, ela pensa que está vendo coisas, mas ao examinar mais de perto, percebe que não se trata de simples engano. A mala contém $1 milhão em espécie. Sem saber o que fazer com o dinheiro, Raquel se vê dividida entre o medo de ser pega com algo tão comprometedor e a tentação de usar essa enorme quantia para transformar sua vida. A dúvida começa a corroer sua mente. O que fazer com essa grana? Devo devolver? Ou devo guardá-la e esperar que o tempo se encarregue de resolver tudo? No entanto, o que ela não sabe é que Marco Aurélio está cada vez mais desesperado. O detetive Gervásio, ao não obter respostas de César, começa a vasculhar todos os lugares e pessoas que possam ter alguma relação com a mala desaparecida. Em suas investigações, ele começa a fazer conexões que o levam até Raquel, a mulher que, embora alheia à situação, agora se encontra no centro do problema. Quando ele finalmente a encontra, a tensão é palpável. Raquel, ao perceber que está sendo seguida, decide confrontar o detetive, embora com um medo crescente. Ela sente que está prestes a se ver envolvida em algo do qual não poderá escapar. Você tem o que me dizer, Raquel? Gervásio pergunta com uma expressão ameaçadora. Ela, nervosa, tenta negar qualquer envolvimento, mas o detetive já percebe que ela não está completamente alheia à situação. A única coisa que Raquel consegue fazer é dar um passo atrás, tentando se afastar da situação sem saber como se livrar dela. Não sei do que você está falando, ela responde, sua voz falhando.
Mas Gervásio não parece se importar com suas palavras. O confronto é inevitável. Com a pressão aumentando e as ameaças crescendo, Raquel começa a sentir o peso de suas escolhas. Ela sabe que, a qualquer momento, Marco Aurélio poderá descobrir a verdade. Ela também percebe que Gervásio está cada vez mais perto de desmascarar a rede de mentiras em que todos estão envolvidos. O que parecia ser uma simples troca de malas, agora se tornou uma bola de neve, com consequências que nenhum dos envolvidos imaginava. Enquanto isso, Marco Aurélio finalmente se encontra cara a cara com César. "Você mentiu para mim", diz Marco, sua voz cheia de raiva. "Agora você vai pagar por isso." César, derrotado, tenta novamente se justificar, mas as palavras não têm mais efeito. Marco Aurélio já tomou sua decisão. Ele sabe que não pode mais confiar em ninguém. O que antes parecia ser um simples erro de troca de malas, agora se transformou em uma situação que coloca todos em risco. Raquel, com o dinheiro em mãos e sabendo que Marco Aurélio não hesitará em usar qualquer meio necessário para obter o que lhe é devido, se vê em uma encruzilhada. Devolvê-lo a ele pode ser sua única chance de se livrar do pesadelo. No entanto, algo dentro dela diz que ela não pode confiar em Marco Aurélio. O jogo de interesses e manipulações está muito mais complexo do que ela jamais imaginou. Ivan terá uma ideia genial que mudará sua vida para sempre. Usando todo o seu talento e a experiência adquirida ao longo dos anos, ele dará início a um projeto ambicioso: a fundação de sua própria empresa. Mais perspicaz do que nunca, ele se mostrará um estrategista nato, alguém capaz de transformar obstáculos em oportunidades. A ideia surgirá de forma espontânea, em meio a uma noite de insônia. Enquanto analisa alguns papéis antigos e relembra os erros cometidos pelas grandes corporações com as quais já trabalhou, Ivan terá um estalo. Por que não criar algo meu? Algo transparente, limpo, sem trapaças e com responsabilidade social. Animado, ele passará a noite em claro desenhando os primeiros esboços do seu novo empreendimento. A empresa, voltada para soluções inovadoras em tecnologia e sustentabilidade, começará pequena, mas com bases sólidas e uma missão muito clara: oferecer serviços de qualidade sem sacrificar a ética. Nos primeiros meses, Ivan enfrentará dificuldades, principalmente por não contar com grandes investimentos. Porém, sua persistência e dedicação serão recompensadas. Em pouco tempo, sua ideia começará a chamar atenção, ganhando espaço no mercado e atraindo parcerias importantes. Ao lado de Raquel, que se tornará sua maior incentivadora e também sócia em parte dos negócios, Ivan não apenas crescerá profissionalmente, mas também fortalecerá laços pessoais. Os dois compartilharão momentos de cumplicidade, enfrentando juntos os altos e baixos da nova fase. Raquel, por sua vez, também investirá em um sonho antigo: abrir um restaurante. Com um talento nato para a culinária e uma visão moderna sobre gastronomia, ela criará um espaço sofisticado e acolhedor. O restaurante de Raquel logo cairá no gosto dos clientes e ganhará destaque na imprensa especializada. Chefes renomados visitarão o local e ela será convidada para participar de programas de televisão e eventos gastronômicos internacionais. A casa se tornará uma referência, conhecida por valorizar ingredientes nacionais e oferecer experiências sensoriais únicas. Enquanto isso, Ivan ampliará os horizontes de sua empresa. Com o crescimento acelerado, ele precisará contratar uma equipe de confiança. É então que ele decide convidar Aldeide e Consuelo para fazer parte do seu novo time. As duas, cansadas das trapaças de Marco Aurélio e da corrupção nas grandes corporações, aceitarão o convite com entusiasmo. Aldeide ficará responsável pela área de planejamento e dados, enquanto Consuelo cuidará do setor de relacionamento com investidores. O trio se tornará imbatível. Ivan, com seu faro aguçado para negócios, perceberá que há muito mais por trás dos números das empresas concorrentes do que se imagina.
durante uma análise de rotina, ele descobrirá uma inconsistência nos relatórios de uma empresa antiga, a TCA. Intrigado, ele passará horas vasculhando dados e se deparará com algo alarmante. Espera aí, esse cálculo aqui que eu fiz tem alguma coisa errada, murmurará, franzindo a testa. Ele refará os cálculos diversas vezes, até que, em um momento de lucidez, cairá a ficha. Eu errei. É muito pior do que eu imaginava. Olha aqui, o Marco Aurélio está escondendo valores absurdos, até mesmo da empresa. A descoberta o deixará atônito. Como gerente geral, ele sabe que essa atitude é inadmissível. Será que aquela chefona lá sabe disso? Com certeza não. Pensará, se referindo a Odete Reutemann, e é nesse momento que sua determinação ganha forma. Ivan sabe que precisa de provas. Precisa entrar na sala de Marcos Aurélio, obter os dados diretamente do sistema, sem levantar suspeitas. Ele vai até o andar executivo da empresa. Lá, observa de longe Marcos saindo apressado de sua sala. Ivan aproveita a oportunidade para conversar com Aldeide. Alde, eu preciso que você encontre alguns dados, dirá em tom sério. O quê? Como assim dados? Retrucará ela, assustada. Marcos Aurélio passará por ele sem notar a presença de Ivan apressado e impaciente. Olha, me passa o que está faltando que eu preciso analisar os dados agora, dirá ele a Sebastião. Aldeide tentará conter o nervosismo enquanto Ivan explica que precisa de acesso aos arquivos confidenciais da empresa. Ele precisa agir rápido. Consuelo, sempre cautelosa, hesitará em participar. Eu tenho filhos para criar, Ivan. Não posso me meter nisso, não, argumentará. Mas Ivan não desistirá. Ele prometerá que não haverá riscos e que tudo será feito com cuidado. Ele garante que, se conseguirem aquelas provas, não apenas farão justiça, como também se protegerão legalmente. Com o coração pesado, Aldeide tomará uma decisão. Ela enviará uma mensagem para um amigo segurança pedindo para pausar as câmeras de segurança por alguns minutos. O plano exige precisão. Está seguro, você tem apenas 5 minutos, nem mais nem menos, dirá ela, olhando nos olhos de Ivan. O tempo está correndo. Ele corre até a sala de Marco Aurélio, arromba com uma ferramenta improvisada e se tranca por dentro. Sentado à frente do computador do executivo, respira fundo. Droga, vamos ver se eu aprendi direitinho com meu amigo hacker da faculdade. Sussurra, abrindo o sistema com habilidade surpreendente. Enquanto isso, do lado de fora, Aldeide e Consuelo fazem de tudo para distrair o chefe. Inventam reuniões, telefonemas falsos, urgências do setor financeiro. Mas o tempo está se esgotando. Marco resolve voltar à sala. Ivan ouve seus passos e, em desespero, se esconde. O executivo entra no ambiente bufando, sem notar a presença do intruso. Fala sozinho enquanto procura documentos. Depois sai rapidamente, atendendo a um chamado urgente. Assim que o caminho fica livre, Ivan retoma a busca. Ele encontra planilhas comprometedoras, transferências ilegais, contratos falsificados, contas em paraísos fiscais, tudo armazenado cuidadosamente em pastas criptografadas que ele consegue quebrar com facilidade. É isso! Com isso aqui, esse pilantra vai direto para a cadeia, exclama, copiando os arquivos para um pendrive. Na mesma noite, Ivan reúne Aldeide e Consuelo em seu apartamento. Eles analisam os documentos com atenção. Cada linha da planilha confirma o que ele desconfiava. Marco Aurélio estava desviando milhões e manipulando o mercado em benefício próprio. Ivan traça seu plano com cuidado. Ele sabe que precisa entregar as provas para a polícia e também para alguém influente o bastante para garantir que não sejam engavetadas. É aí que entra Odete Reutemann. Ivan pede a Consuelo que marque um encontro sigiloso com Odete. A socialite, sempre desconfiada, aceita o encontro em um local neutro. Ivan chega com as provas, os relatórios, os arquivos digitais e apresenta tudo com firmeza. Aqui está o que a senhora precisa saber. Ele está prejudicando a empresa e o nome da senhora também, diz, encarando Odete. A mulher, fria e calculista,
Observa os papéis sem dizer nada. Depois, com um sorriso discreto e perigoso, responde: Você fez um excelente trabalho, Ivan. Agora deixa comigo. Com a promessa de Odette Reutemann de lidar pessoalmente com a situação, Ivan sentirá um peso sair de suas costas. Ele não saberá exatamente o que ela fará, mas terá certeza de que Marco Aurélio não sairá impune. A socialite, conhecida por sua frieza e habilidade em eliminar ameaças discretamente, agirá nos bastidores de forma implacável. Poucos dias depois, a bomba estourará. Durante uma reunião extraordinária no conselho da TCA, Odette fará questão de expor, diante de todos, as fraudes cometidas por Marco Aurélio. A cada documento exibido, o executivo se descontrolará mais, tentando argumentar, negar, distorcer os fatos. Mas será em vão. A apresentação das provas será tão contundente que até os aliados mais próximos de Marco recuarão. Em questão de minutos, ele será destituído do cargo, escoltado para fora do prédio e preso em flagrante por agentes federais que já aguardavam a ordem para agir. A notícia correrá como um raio. Jornais, sites e programas de TV repercutirão o escândalo financeiro envolvendo um dos maiores nomes do setor empresarial do país. Ivan será tratado como herói. Convidado para entrevistas, painéis e conferências, ele será exaltado por sua coragem e integridade. Mas, fiel à sua essência, recusará os holofotes e optará por continuar trabalhando em silêncio, desenvolvendo novos projetos, sempre ao lado de Raquel. Aldeide e Consuelo também verão suas vidas mudarem. As duas, agora sócias de Ivan em um novo braço da empresa, passarão a ter autonomia, reconhecimento e bons salários. Ambas deixarão para trás a insegurança e os abusos sofridos no antigo ambiente corporativo. Ivan, agora milionário e um dos empresários mais respeitados do Rio de Janeiro, surpreenderá a todos ao declarar publicamente que não deseja dominar o mercado, mas sim transformar o conceito de sucesso nos negócios. Em suas palavras, não quero ser o maior, quero ser o mais justo. Quero mostrar que é possível crescer sem pisar em ninguém. Raquel descobre que Gilda está roubando o dinheiro dos seus sanduíches e a jovem devolve centavo por centavo. Eu não presto mesmo. Raquel enfrentará uma das decepções mais dolorosas desde que começou a empreender por conta própria. Após meses de dedicação ao trabalho e de acreditar nas pessoas que colocou ao seu lado, ela descobrirá que Gilda, uma jovem que havia acolhido com carinho e confiança, está desviando parte do dinheiro das vendas dos sanduíches. A revelação virá como um baque, não só pelo prejuízo financeiro, mas principalmente pela quebra de confiança. No entanto, esse momento tenso acabará se transformando em uma das cenas mais emocionantes da trama. Tudo começará quando Raquel começar a perceber que a conta do dia está fechando com valores inconsistentes. Ela fará anotações minuciosas, passará a revisar pessoalmente o caixa e começará a cruzar informações entre o que é vendido e o que é depositado. No início, ela pensará se tratar de um simples erro de cálculo, ou talvez algum engano nos trocos. Mas, com o passar dos dias, a frequência dos desvios chamará sua atenção. Em uma tarde aparentemente comum, Raquel estará organizando o salão do restaurante após o movimento do almoço. Ela estará revisando o caderno de anotações e guardando a bandeja de troco quando ouvir a porta se abrindo. Ao levantar os olhos, verá Gilda entrando com o semblante abatido. A jovem hesitará por alguns segundos, como se estivesse lutando contra a própria vergonha. "Oi, Gilda, tudo bem? Veio me falar alguma coisa?" perguntará Raquel sem rodeios, com a voz serena, mas carregada de firmeza. "É que... a senhora está certa, dona Raquel. Eu te roubei mesmo", dirá Gilda, cabisbaixa, com a voz embargada. Em seguida, a jovem tirará um bolo de dinheiro amassado do bolso e o colocará sobre o balcão. "E a senhora nem precisa esculachar, porque eu sei que tô errada. Minha mãe é que tá certa, eu não presto mesmo, não."
A frase cairá como uma bomba no coração de Raquel, que apesar da raiva e da tristeza, sentirá mais compaixão do que fúria. Ela observará a jovem por alguns segundos, absorvendo o peso da confissão. Em vez de reagir com gritos ou expulsá-la do restaurante, Raquel se manterá em silêncio, observando cada detalhe do rosto de Gilda, que agora tremia e mal conseguia encará-la nos olhos. Mas está aqui todo o seu dinheiro. Tudo que eu peguei está aqui de volta. Eu fiz a conta direitinho. Cada centavo. Acrescentará Gilda, empurrando o maço de notas com as mãos trêmulas. Raquel franzirá a testa, ainda surpresa com a atitude da jovem. Gilda, guarda isso. De onde você tirou esse dinheiro todo? Não importa, eu dei meu jeito, responderá Gilda, desviando o olhar, visivelmente constrangida. Claro que importa, Gilda. Isso é tudo que importa, porque nem todo dinheiro é igual, não. Nem vale a mesma coisa, contestará Raquel em tom firme, mas maternal. As palavras da veterana cairão sobre Gilda com o peso de uma verdade que ela ainda não havia escutado de forma tão clara. A jovem começará a chorar copiosamente, incapaz de conter a culpa e a vergonha que a corroíam por dentro. A senhora foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade depois de anos. Ninguém nunca confiou em mim do jeito que a senhora confiou. E eu fiz uma coisa dessas com a senhora. Eu nem devia ter vindo até aqui. E se quiser, não precisa mais nem me cumprimentar quando passar, porque eu não mereço, dirá Gilda entre soluços, antes de virar as costas e caminhar em direção à porta. Raquel, no entanto, não deixará que ela vá embora assim. Gilda, espera, chamará, com a voz embargada pela emoção. A jovem se virará, surpresa. A senhora tá de brincadeira comigo? Não, tô falando sério. Se você quiser, eu acredito que agora, nessa segunda chance, você vai conseguir, dirá Raquel, dando um passo à frente. Com os olhos marejados, Gilda caminhará em direção a ela e as duas se abraçarão. A jovem se agarrará à mulher que acabava de lhe oferecer mais do que uma oportunidade, uma chance de redenção. Eu nunca mais vou decepcionar a senhora, dona Raquel. A senhora vai ver, prometerá Gilda, com o rosto enterrado no ombro da chefe. Nos dias seguintes, Raquel continuará atenta à movimentação do restaurante, mas agora com um olhar ainda mais sensível para os dilemas que envolvem as pessoas ao seu redor. A história de Gilda se tornará um ponto de reflexão para ela. Quantas outras pessoas já passaram por sua vida com cicatrizes invisíveis e feridas não curadas? Quantas escolhas erradas nasceram da falta de oportunidades? Gilda, por sua vez, mudará completamente sua postura no trabalho. Chegará cedo, sairá tarde e procurará aprender todos os processos do restaurante. Evitará qualquer distração, qualquer deslize. Cada cliente atendido será para ela um passo a mais em direção à dignidade que havia deixado escorrer por entre os dedos no passado. Alguns clientes antigos, ao saberem do ocorrido, passarão a olhar torto para Gilda. Outros chegarão a evitar serem atendidos por ela. Raquel, ao perceber isso, tomará uma atitude clara. Chamará Gilda para a frente do balcão e a apresentará a todos os presentes, dizendo em voz alta: essa é a Gilda. Ela errou, como todos nós erramos em algum momento da vida. Mas ela teve a coragem de reconhecer, pedir perdão e reparar. E isso, para mim, vale muito mais do que qualquer currículo ou diploma. A declaração será recebida com um breve silêncio, seguido por um tímido aplauso vindo do fundo do salão. Era Jaime, um cliente antigo e fiel, que com um sorriso quebrará o clima pesado. Muito bem, dona Raquel. A gente precisa de mais gente como a senhora nesse mundo. Gilda estará completamente transformada. A jovem passará a frequentar os cursos gratuitos de capacitação que Raquel indicará, dedicando-se com afinco a entender o funcionamento do restaurante. Além de cuidar do caixa, desta vez, com total transparência, ela começará a se interessar também pela cozinha, pelos ingredientes e pelo trato com os clientes.
A mudança será visível e comentada por todos que circulam pelo restaurante. Raquel, apesar de manter a firmeza e a vigilância, abrirá espaço para que Gilda reconquiste a confiança aos poucos. Um dia, durante o encerramento do expediente, Raquel a observará dobrando panos de prato e dirá: "Você sabe que não precisava ficar até mais tarde hoje, né?" A relação entre as duas irá se estreitar. Raquel começará a enxergar em Gilda algo que não via desde os tempos de Maria de Fátima. Uma jovem com potencial, mas perdida por escolhas erradas. E será justamente isso que despertará nela um sentimento maternal, quase instintivo. No entanto, Maria de Fátima não verá essa aproximação com bons olhos. Ao saber que a mãe perdoou Gilda, ficará furiosa. "Ah, claro! Agora ela virou queridinha da mamãe? Isso aqui tá virando abrigo de delinquente, é?" dirá a vilã em um ataque de ironia. Mas Raquel será direta. "A diferença entre você e a Gilda, Fátima, é que ela teve coragem de reconhecer os erros. Você ainda nem começou. Gilda ouvirá tudo da porta da cozinha, sem ser notada, e conterá as lágrimas." A frase de Raquel ecoará em sua mente como um estímulo. "Eu ainda posso ser alguém melhor."